Há muitas visão por aí com base deste relato que desta história apresenta. O dinheiro não cura o vazio, e a gente só enxerga o buraco onde morava a fé. Mas lembra, coragem não é ausência de medo. É deixar alguém cuidar do que a gente não consegue mais tocar. Hoje, nessa história, uma mulher simples planta sementes onde só havia terra seca. Se você já sentiu que Deus te esqueceu no meio do sucesso, fica comigo até o fim. Me diz, quando foi a última vez que você deixou alguém orar por você? Gabriel Neri ajustou o nó da gravata pela terceira vez naquela manhã de segunda-feira. Olhando pelo vidro blindado do carro executivo as ruas de São Paulo passarem num borrão cinzento. O motorista sabia o trajeto de cor. Saída do condomínio de luxo às 7h30, chegada ao escritório às 8h15, volta para casa às 9 da noite quando dava sorte. 3 anos seguindo essa rotina mecânica. 3 anos desde que o mundo dele desabou junto com o último suspiro de Cristina no hospital. O celular vibrou com uma mensagem da secretária. Reunião das 10 foi antecipada para as 9. Gabriel suspirou e digitou uma resposta rápida, ignorando a pontada familiar no peito. Trabalho era o único anestésico que ainda funcionava. A mansão de 2.000 metros quadrados nos Jardins permanecia silenciosa quando ele chegava à tarde, como um museu caro demais para ter vida. Helena Prado, a babá que ele contratara 6 meses atrás, sempre deixava a casa impecável. Brinquedos organizados, louça lavada, as crianças já dormindo em seus quartos decorados por profissionais que cobravam mais por mês do que muita gente ganhava num ano. Gabriel subia direto para o quarto principal, evitando passar pela sala onde Cristina costumava ler histórias para Manuela e João antes de dormir. Algumas portas era melhor manter fechadas. Algumas conversas era melhor não começar. O problema é que criança não entende de porta fechada, e Helena Prado havia percebido isso desde o primeiro dia de trabalho. Naquela terça-feira de março, uma ligação inesperada mudou a rotina de Gabriel. O cliente principal cancelou a reunião da manhã por causa de uma emergência familiar. E pela primeira vez em meses, ele decidiu trabalhar de casa. Instalou-se no escritório do segundo andar com um notebook e uma xícara de café, pensando em aproveitar o silêncio para revisar contratos pendentes. O que ele não esperava era ouvir vozes vindas da sala de estar. Vozes que carregavam algo que ele não identificava há muito tempo. Alegria genuína. Gabriel desceu as escadas de mármore em silêncio, cada degrau revelando um pouco mais da cena que o esperava na sala principal. Helena estava sentada no tapete persa de R$ 15.000, com Manuela de um lado e João do outro, uma Bíblia infantil colorida aberta no colo. A luz da manhã entrava pelas janelas francesas e criava um quadro que Gabriel não via há 3 anos. Seus filhos sorrindo sem forçar, fazendo perguntas sem medo, existindo sem carregar o peso da tristeza que ele irradiava pela casa. Tia Helena. Mas como é que Jesus andou na água sem afundar? João balançava as perninhas, curioso como só criança de 6 anos consegue ser. Gabriel se escondeu atrás da coluna de mármore, o coração acelerando por motivos que ele não queria admitir. Desde a morte de Cristina, qualquer menção a Deus ou religião o deixava inquieto, como se alguém tocasse numa ferida que não cicatrizava. Ele havia proibido expressamente que qualquer funcionário falasse sobre assuntos religiosos na frente das crianças. Sabe o que eu acho, João? Helena ajeitou o menino no colo, a voz macia como algodão. Acho que Jesus teve tanta fé que o coração dele ficou mais leve que a água.
Fé deixa a gente forte por dentro, mesmo quando por fora parece impossível. Manuela, 8 anos, e esperta demais para a idade, franziu a testa. Mas papai disse que essas histórias são só imaginação, que pessoas morrem e não voltam nunca mais. O silêncio que se seguiu foi como um soco no estômago de Gabriel. Ele se lembrava da conversa. Manuela perguntara se a mamãe ia voltar do céu algum dia, e ele respondera com a frieza de quem não aguentava mais fingir esperança. A mamãe morreu, Manu. Morreu e acabou. Não tem céu, não tem volta, não tem nada. A gente só tem que seguir em frente. Helena respirou fundo, e Gabriel viu que ela escolhia cada palavra como quem planta flores num jardim devastado. Seu papai está com muita dor no coração, filha. Às vezes, quando a gente perde alguém muito amado, fica difícil acreditar em coisas bonitas. Mas sabe o que eu aprendi? A fé não é sobre ver a pessoa voltar. É sobre sentir que o amor continua vivo, mesmo quando a gente não vê. A mamãe continua me amando? João perguntou, e a voz dele carregava uma fragilidade que partiu Gabriel ao meio. Continua sim, meu amor. O amor não morre nunca. Fica aqui. Helena tocou o peito do menino. E aqui, tocou a cabeça dele. E sabe onde mais? Em cada coisa boa que vocês fazem, em cada sorriso que vocês dão, em cada vez que vocês ajudam alguém. A mamãe continua viva através de vocês. Gabriel sentiu os olhos arderem, uma sensação que ele não experimentava desde o funeral de Cristina. Por 3 anos ele construíra uma muralha ao redor do coração, trabalhando 16 horas por dia, para não pensar, comprando presentes caros para compensar a ausência emocional, mantendo as crianças ocupadas com atividades que não exigissem conversa profunda. Helena estava fazendo exatamente o que ele mais temia, abrindo a ferida, falando sobre morte e vida e esperança com a naturalidade de quem nunca perdeu a fé. Tia Helena, você acha que a mamãe consegue nos ver de onde ela está? Manuela se aconchegou no braço da babá, e Gabriel percebeu que fazia meses que não via a filha buscar carinho físico com ninguém. Desde a morte de Cristina, as crianças pareciam ter aprendido que afeto era algo arriscado, algo que podia ser tirado sem aviso. Eu acredito que sim, bonita. Mas mesmo se ela não conseguisse, sabe o que importa? Que vocês continuem sendo as crianças maravilhosas que ela criou. Que vocês sejam gentis, corajosos, que cuidem um do outro e cuidem do papai também. Helena abriu a Bíblia numa página marcada com um papel colorido. Quer que eu leia a história de quando Jesus consolou as pessoas que estavam tristes? Gabriel deveria subir as escadas naquele momento. Deveria interromper a conversa, lembrar Helena das regras da casa, manter o controle sobre a narrativa que ele construíra para proteger a si mesmo e as crianças da desilusão. Em vez disso, ficou ali parado, como um homem sedento diante de um poço que ele mesmo havia lacrado. A voz de Helena preencheu a sala com uma história sobre um homem que chorou quando o amigo morreu, que sentiu dor de verdade, que não fingiu que a morte era normal ou fácil de aceitar. Vejam só, ela disse, até Jesus chorou quando perdeu alguém que amava. Chorar não é falta de fé, é prova de que a gente ama de verdade. João soluçou baixinho. Eu sinto saudade da mamãe, mas o papai fica bravo quando eu choro. Seu papai não fica bravo com você, meu amor. Ele fica triste porque também sente muita saudade. Às vezes os adultos não sabem como mostrar a tristeza, então fingem que estão bravos. Helena beijou a testa do menino. Que tal se a gente orasse pela mamãe e pelo papai?
Gabriel se preparou para ouvir uma daquelas orações automáticas, cheias de clichês religiosos que soam vazios na boca de quem nunca sofreu de verdade. O que ele ouviu foi diferente. Deus, obrigada por ter dado uma mamãe tão especial para o João e a Manuela. Obrigada porque ela ainda vive no coração deles, nos abraços carinhosos que ela ensinou, nas palavras doces que eles aprenderam com ela. Cuida do papai, que está carregando uma dor muito pesada sozinho. Ajuda ele a lembrar que não precisa ser forte o tempo todo, que está tudo bem chorar, que está tudo bem pedir ajuda. E nos ajuda a ser uma família que cuida um do outro, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Quando Helena terminou, o silêncio da sala não era mais pesado. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. Gabriel subiu as escadas devagar, cada degrau, um pequeno terremoto interno. No escritório, fingiu trabalhar por 2 horas, mas as palavras da oração ecoavam na mente como música numa frequência que ele havia esquecido que existia. Na hora do almoço, ele desceu para a tia-cozinha e encontrou Helena preparando sanduíches naturais para as crianças. Ela o cumprimentou com naturalidade, sem sinal de que sabia que ele tinha escutado tudo. Boa tarde, senhor Gabriel. Não sabia que estava trabalhando em casa hoje. Quer que eu prepare alguma coisa? Gabriel hesitou. Por 3 anos, suas conversas com funcionários eram objetivas, profissionais, limitadas ao necessário. Helena, preciso conversar com você. Ela desligou o fogo e se virou para ele, sem pressa, sem defensiva. Claro, as crianças estão vendo o desenho na sala. Podemos conversar aqui. Eu ouvi a conversa de vocês hoje de manhã. Gabriel cruzou os braços, tentando recuperar a autoridade que sentia escorregando. Quando te contratei, fui claro sobre não falar de religião com as crianças. Helena assentiu, os olhos diretos nos dele. Foi claro, sim. E eu respeitei isso por 6 meses. Mas hoje o João me perguntou por que ele não pode falar sobre a mamãe sem o papai ficar triste. E a Manuela disse que tem medo de amar pessoas porque elas podem morrer de repente. Senhor Gabriel, eu não consegui fingir que não ouvi. A sinceridade dela desarmou Gabriel completamente. Ele esperava desculpas, justificativas, talvez até lágrimas. Em vez disso, Helena estava ali, firme e calma, como alguém que conhece o próprio valor e não precisa se diminuir para agradar. Essas conversas confundem elas, Helena. Elas já passaram por muito sofrimento. E o senhor acha que fingir que o sofrimento não existe vai protegê-las? A pergunta saiu sem agressividade, mas com uma firmeza que Gabriel não esperava. Senhor Gabriel, com todo o respeito, essas crianças não estão confusas sobre religião. Estão confusas sobre por que o pai não consegue falar da mãe sem parecer que ela era um erro na vida de vocês. A frase acertou Gabriel como um tiro certeiro. Ele se apoiou no balcão da cozinha, sentindo o peso de 3 anos de fuga emocional desabando sobre os ombros. Eu não sei como falar da Cristina sem desmoronar, Helena. Não sei como explicar para eles que às vezes Deus leva embora a única pessoa que fazia tudo fazer sentido. E quem disse que o senhor precisa explicar Deus? Helena se aproximou um passo, a voz suave como a brisa da tarde. Quem disse que o senhor precisa ter respostas prontas? As crianças não precisam que o senhor seja perfeito. Precisam que o senhor seja verdadeiro. Gabriel fechou os olhos e, pela primeira vez em 3 anos, permitiu que a imagem de Cristina voltasse sem resistência. Cristina lendo histórias para as crianças. Cristina cantando no chuveiro. Cristina orando antes das refeições, agradecendo pelos dias simples
e pelas pequenas alegrias. Cristina no hospital, segurando a mão dele e sussurrando que ele era mais forte do que imaginava, que as crianças precisariam dele inteiro, não apenas do pedaço que sobrevivesse à dor. Ela orava, Gabriel disse, a voz quase um sussurro. Cristina orava por tudo. Pelo café da manhã, pelo trânsito, pelas reuniões do trabalho, pelas brigas bobas que a gente tinha. Eu achava exagero na época. Depois que ela morreu, achei que Deus tinha se enganado, levado a pessoa errada. Helena ficou em silêncio, dando espaço para que ele continuasse. As crianças perguntavam se a mamãe estava no céu, se elas iam se encontrar de novo algum dia. Eu não conseguia responder sem sentir raiva. Raiva de Deus. Raiva dela por ter me deixado sozinho. Raiva de mim mesmo por não conseguir ser o pai que elas mereciam. Gabriel abriu os olhos e olhou para Helena. Então eu simplesmente parei de responder. Proibi o assunto. Achei que era mais fácil. E foi? A pergunta simples de Helena continha oceanos. Gabriel pensou nos últimos 3 anos. Nas noites em claro, nas crianças quietas demais, na casa que parecia um mausoléu caro, na solidão que dinheiro nenhum conseguia comprar. Não, foi mais difícil, mas pelo menos era uma dificuldade que eu conseguia controlar. Helena sorriu, e havia uma ternura no sorriso que lembrou Gabriel de como Cristina olhava para ele quando ele estava sendo teimoso. Senhor Gabriel, posso te fazer uma pergunta? O senhor acha que a Cristina ficaria feliz sabendo que as crianças não podem falar sobre ela em casa? A pergunta foi como um espelho colocado na frente de Gabriel, refletindo 3 anos de escolhas que ele fizera por medo disfarçado de proteção. Cristina, que transformava cada dia comum numa pequena celebração. Cristina, que ensinou Manuela a agradecer pelas coisas simples, e João a pedir desculpas quando errava. Cristina, que acreditava que amor era justamente isso, falar sobre quem a gente ama, manter viva a memória, ensinar às crianças que algumas pessoas marcam tanto que nunca realmente partem. Ela ficaria furiosa comigo. Gabriel admitiu. E pela primeira vez em 3 anos, sorriu lembrando da esposa. Cristina odiava quando eu tentava resolver as coisas sozinho. Dizia que Deus deu família para a gente justamente para não carregar peso sozinho. E ela estava certa? Gabriel olhou pela janela da cozinha, onde podia ver Manuela empurrando João no balanço que Cristina havia escolhido pessoalmente. As crianças riam, um som que ele quase havia esquecido que sabia fazer. Ela sempre estava certa sobre essas coisas. Helena voltou para o fogão e continuou preparando o almoço, mas Gabriel percebeu que algo fundamental havia mudado na atmosfera da casa. Era como se uma porta trancada há 3 anos tivesse se aberto apenas uma fresta, deixando entrar um fio de luz. Helena, posso te pedir uma coisa? Claro! Você poderia continuar conversando com eles. Sobre a mãe, sobre fé, sobre as coisas que eu não consigo falar ainda. Gabriel engoliu o orgulho que sempre o impedia de pedir ajuda. Eu quero tentar participar, mas preciso de tempo. Preciso aprender de novo como fazer isso sem desmoronar. Helena se virou para ele, e nos olhos dela, Gabriel viu algo que não esperava. Orgulho. Não o orgulho arrogante de quem está certo, mas o orgulho suave de quem vê alguém escolhendo coragem no lugar do medo. Seria uma honra, Sr. Gabriel. Mas tem uma condição. Qual? Pare de me chamar de Sr. Gabriel. Gabriel já basta. Somos uma família aqui, não uma empresa. Pela primeira vez em 3 anos, Gabriel riu de verdade.
Um riso que saiu lá do fundo, onde a alegria estava enterrada embaixo de camadas de trabalho e responsabilidade, e dor mal processada. Pode ser. Mas então você para de preparar comida especial só para mim. Se somos família, comemos a mesma coisa. Fechado. Eles apertaram as mãos como dois sócios fechando o acordo mais importante de suas vidas. O acordo de tentar de novo, juntos. Nos dias que se seguiram, Gabriel começou a chegar em casa mais cedo. Não todos os dias, porque a empresa ainda precisava dele, mas 2, 3 vezes por semana. Ele se sentava na escada de mármore e escutava Helena contar histórias bíblicas com a naturalidade de quem conta casos da família. Ela nunca forçava interpretações complicadas ou promessas impossíveis. Em vez disso, falava sobre pessoas de verdade que passaram por problemas de verdade e encontraram força para continuar. Uma tarde de quinta-feira, Gabriel desceu até a sala e se sentou no sofá, pela primeira vez participando ativamente da conversa. Papai! Manuela correu para ele, surpresa e feliz. A tia Helena estava contando sobre um homem que ficou muito triste, igual você. Gabriel olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Igual a mim, como? Ele perdeu tudo que tinha e ficou muito, muito triste. Mas sabe o que aconteceu? Ele descobriu que ainda tinha uma coisa que ninguém podia tirar. O que era? João se aconchegou no colo de Gabriel. Um gesto que ele não fazia há meses. Era o amor, papai. O amor que ele sentia pelas pessoas continuava mesmo quando as pessoas não estavam mais ali. Gabriel sentiu o peito apertar, mas não da forma ruim que ele conhecia. Era um aperto diferente, como quando a gente chora assistindo um filme bonito. E ele ficou menos triste depois? Ficou diferente, Helena respondeu. E Gabriel percebeu que ela estava falando diretamente para ele. Não é que a tristeza sumiu, é que ela virou uma coisa mais suave. Como quando a gente se lembra de um amigo que mudou de cidade. Dá saudade, mas também dá alegria pelos momentos bons que a gente teve. Manuela olhou para o pai com aquela seriedade de criança que descobre coisas importantes. Papai, você acha que a mamãe fica triste quando a gente fica triste? A pergunta pegou Gabriel de surpresa, mas ele não fugiu como das outras vezes. Em vez disso, pensou de verdade. Cristina odiava ver qualquer um sofrendo, especialmente as crianças. Ela sempre dizia que a vida era difícil demais para a gente desperdiçar os momentos bons, se preocupando com problemas que ainda não chegaram. Acho que a mamãe ficaria triste se a gente esquecesse dela, Gabriel disse devagar, testando as palavras como quem pisa num chão que pode estar frágil. Mas acho que ela ficaria mais triste ainda, se a gente parasse de ser feliz por causa da saudade. João levantou a cabeça. Então a gente pode sentir saudade e ser feliz ao mesmo tempo? Pode sim, meu filho. É estranho, mas pode. Helena se levantou discretamente e foi para a cozinha, dando espaço para que pai e filhos tivessem aquela conversa que estava 3 anos atrasada. Gabriel puxou Manuela para o colo também, e ali no sofá da sala, abraçado com as 2 coisas mais importantes que restaram da vida que ele construiu com Cristina, começou a contar histórias. Histórias de como a mamãe cantava desafinado no carro e fingia que não percebia. De como ela queimava o jantar quando ficava vendo novela e depois pediam pizza fingindo que era planejado. De como ela acordava cedo nos domingos para fazer panqueca em formato de coração, mesmo sendo péssima na cozinha. De como ela ria alto demais no cinema
e sempre escolhia lugar na primeira fila, mesmo sabendo que Gabriel preferia o fundo. As crianças riram, choraram um pouquinho, fizeram 1000 perguntas que Gabriel respondeu com o coração mais leve do que sentia há 3 anos. Quando o sol começou a se pôr, Manuela disse uma coisa que Gabriel carregaria para sempre. Papai, acho que a mamãe está feliz agora. A gente está falando dela e lembrando das coisas boas. Deve ser assim que a gente mantém as pessoas vivas, né? Falando sobre elas com amor. Gabriel beijou a testa da filha. E pela primeira vez desde o funeral, conseguiu falar o nome da esposa sem sentir que estava traindo a própria dor. Cristina ficaria muito orgulhosa de vocês. Vocês são exatamente do jeito que ela sonhava. Espertos, carinhosos e corajosos para amar mesmo quando dói. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Gabriel ficou na sala conversando com Helena. Ela contou sobre a própria história. Viúva aos 35, criou 2 filhos sozinha trabalhando como doméstica. Nunca perdeu a fé apesar de ter todos os motivos do mundo para isso. Como você conseguiu? Gabriel perguntou. Como manteve a esperança quando tudo desabou? Helena sorriu daquele jeito que só quem passou pelo fogo e saiu inteiro consegue sorrir. Não mantive, Gabriel. Teve dias que eu acordei sem acreditar em nada. Teve noite que chorei até não ter mais lágrima. Mas sabe o que eu aprendi? Fé não é sobre sentir, é sobre escolher. Todo dia, escolher acreditar que vai valer a pena continuar. E valeu? Meus filhos hoje são adultos felizes, casados, com filhos lindos. Eu trabalho numa casa onde posso fazer diferença na vida de crianças que precisam de carinho. Tenho saúde, tenho amigos, tenho propósito. Helena olhou ao redor da sala, que não parecia mais um museu, mas uma casa onde família acontece. Valeu cada lágrima, Gabriel. Cada dia difícil me ensinou alguma coisa que hoje posso usar para ajudar alguém. Gabriel ficou em silêncio por um tempo, processando. 3 anos correndo da dor, e Helena havia passado pela mesma dor e escolhido atravessar em vez de fugir. 3 anos tentando proteger as crianças da realidade da morte. E Helena havia ensinado elas que morte e vida podem conviver na mesma história sem se anularem. Helena, posso te pedir mais uma coisa? Claro! Você poderia me ensinar a orar de novo? Eu meio que esqueci como faz. Helena riu baixinho. Gabriel, você acha que existe jeito certo de conversar com quem a gente ama? Oração é isso. Conversa. Fala o que está doendo, agradece o que está bom, pede ajuda para o que você não dá conta sozinho. Só isso? Só isso. O resto é firula que a gente inventa para complicar. Naquela noite, Gabriel subiu para o quarto e pela primeira vez em 3 anos, não evitou olhar para a foto de casamento na cabeceira da cama. Cristina sorria naquela foto como quem acabou de ganhar na loteria da vida. E Gabriel lembrou que era exatamente assim que ela olhava para ele todos os dias, como se fosse a melhor coisa que já tinha acontecido com ela. Oi, Cris, ele disse baixinho, sentindo-se um pouco bobo, mas continuando mesmo assim. Desculpa ter ficado tanto tempo sem falar contigo. Desculpa ter tirado você da vida das crianças por causa do meu medo. Elas são incríveis, sabia? Igualzinho você sonhava que iam ser. Gabriel respirou fundo e as palavras saíram mais fáceis do que ele esperava. Conheci uma mulher hoje. Bem, conheci faz tempo, mas hoje entendi quem ela é de verdade. Ela está cuidando das nossas crianças do jeito que você cuidaria. Está ensinando elas a serem gente boa, gente de fé, gente que não desiste quando a vida aperta.
Acho que você mandou ela, né? Deve ter ficado preocupada comigo virando um robô de trabalho. E mandou reforço. Gabriel sorriu. E pela primeira vez, a saudade veio misturada com gratidão, em vez de raiva. Obrigado por ter escolhido ser minha família, Cris. Obrigado por ter me deixado os 2 presentes mais perfeitos do mundo. E obrigado por ter me ensinado que amor é justamente isso. Não desistir, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Ele dormiu melhor naquela noite do que havia dormido em 3 anos. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com o barulho de risos vindos da cozinha. Desceu de pijama mesmo, coisa que não fazia desde antes da morte de Cristina, e encontrou as crianças ajudando Helena a fazer panquecas. Panquecas em formato de coração, exatamente como Cristina fazia. Papai! João correu para ele com as mãos sujas de massa. A gente está fazendo café da manhã especial. A tia Helena disse que a mamãe gostava de fazer panqueca de coração. Gabriel olhou para Helena, que deu de ombros como quem não fez nada demais. As crianças quiseram fazer uma surpresa. E tem mais. Manuela segurava uma carta colorida feita com giz de cera. A gente escreveu uma carta para a mamãe. Quer ler? Gabriel pegou a carta com mãos que tremiam só um pouquinho. A letra caprichada de Manuela dizia: Querida mamãe, hoje o papai falou de você e não ficou triste. A gente ama você para sempre e vai cuidar dele quando ele ficar velhinho. Beijos da Manu e do João. PS. A tia Helena está ensinando a gente a orar por você. Gabriel sentiu os olhos arderem, mas desta vez não lutou contra as lágrimas. Deixou que elas viessem, salgadas e quentes e curativas como chuva depois de uma seca longa. As crianças se abraçaram nele, e Helena continuou virando panquecas como se lágrimas de gratidão fossem a coisa mais normal do mundo numa cozinha onde família acontece. Obrigado, Gabriel sussurrou. E não estava falando só para Helena, mas para Cristina, para Deus, para as crianças que não desistiram dele mesmo quando ele desistiu de si mesmo. Não precisa agradecer, Helena respondeu. É isso que família faz. Eles tomaram café da manhã juntos naquela manhã de sexta-feira. E Gabriel percebeu que pela primeira vez em 3 anos, a casa não parecia vazia. Estava cheia de conversa, de risada, de planos para o fim de semana, de vida sendo vivida em vez de apenas sobrevivida. Nas semanas que se seguiram, Gabriel começou a participar mais ativamente da educação espiritual das crianças. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que estava aprendendo junto. Helena trouxe uma Bíblia de estudos e eles começaram a ler histórias aos domingos de manhã, antes do almoço especial que se tornou tradição. Gabriel descobriu que a fé não precisava ser complicada. Podia ser simples, como agradecer pelo dia que passou bem, como pedir força para o dia seguinte, como lembrar que amor é a única coisa que a morte não consegue levar embora. Descobriu que oração podia ser conversa normal, reclamação quando as coisas iam mal, comemoração quando iam bem, pedido de socorro quando ele não sabia o que fazer. As crianças floresceram. Manuela voltou a ser a menina falante e curiosa que sempre foi, fazendo 1000 perguntas sobre tudo e querendo entender como o mundo funcionava. João perdeu aquele jeito assustado que ele tinha desenvolvido depois da morte da mãe. Voltou a correr pela casa, a rir alto, a pedir colo sem medo de incomodar. Um domingo de maio, quase 2 meses depois daquela conversa na cozinha, Gabriel acordou com uma ideia. Depois do café da manhã, ele chamou Helena e as crianças para uma reunião especial na sala. Família, ele começou.
E pela primeira vez a palavra não doeu para falar. Quero propor uma coisa para vocês. As crianças se sentaram no sofá, atentas. Helena ficou de pé, curiosa. Quero que a Helena more aqui com a gente. Não como funcionária, mas como família mesmo. Ela pode ficar com o quarto de hóspedes do primeiro andar. Ou a gente pode reformar o quarto do lado do meu para ela ter mais espaço. Manuela saltou do sofá. De verdade, papai. A tia Helena vai morar aqui sempre? Se ela quiser. Gabriel olhou para Helena, que estava claramente surpresa. Helena, você transformou esta casa numa casa de novo. Transformou a gente numa família de novo. Não quero que seja só trabalho para você. Quero que seja sua casa também. Helena ficou em silêncio por um tempo, e Gabriel viu que ela estava emocionada. Gabriel? Isso é muito generoso, mas nada. Você tem família própria, tem vida própria, eu sei. Mas aqui também é seu lugar agora. As crianças te amam, eu te considero a irmã mais velha que nunca tive. Não tem mais que funcione. João foi até Helena e pegou na mão dela. Fica com a gente, tia Helena. A gente é sua família também agora. Helena se ajoelhou para ficar na altura do menino e quando ela falou, a voz estava embargada de emoção. Vocês sabem que eu tenho filhos adultos, né? E netos pequenos que moram longe. A gente sabe. Manuela respondeu. Mas família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem cuida da gente. E quem a gente cuida também. Gabriel sorriu, orgulhoso da sabedoria da filha. Exato. E Helena, seus filhos e netos vão ser sempre bem-vindos aqui. Esta casa é grande demais para 3 pessoas mesmo. Helena olhou ao redor da sala, onde tantas conversas importantes haviam acontecido nos últimos meses. Olhou para as crianças, que a encaravam com expectativa. Olhou para Gabriel, que havia se transformado de patrão distante em amigo verdadeiro. Aceito, ela disse. E foi como se a casa inteira suspirasse de alívio. Mas com uma condição. Qual? Gabriel perguntou sorrindo. Vamos colocar uma mesa maior na sala de jantar? Se somos família de verdade, vamos comer juntos como família de verdade. Fechado. Eles se abraçaram ali na sala, os 4 juntos, e Gabriel teve a certeza de que Cristina estava sorrindo de onde quer que estivesse. Não era a família que eles haviam planejado no começo, mas era a família que Deus havia montado para eles. Imperfeita, remendada, cheia de cicatrizes, mas real e forte, e cheia de amor. Naquela tarde, Gabriel ligou para o trabalho e cancelou a reunião de segunda-feira. Pela primeira vez em 3 anos, ele tinha algo mais importante para fazer. Levar a família para escolher móveis novos, plantar um jardim no quintal que Cristina sempre quis fazer, ensinar João a andar de bicicleta, ajudar Manuela com o projeto da escola sobre família. Vida normal, vida simples, vida cheia de pequenos milagres que acontecem quando a gente para de correr da própria história e aceita que cicatrizes também fazem parte da beleza. Na segunda-feira, Gabriel chegou ao escritório meia hora mais tarde que o normal, mas chegou sorrindo. A secretária comentou que ele parecia diferente, mais leve. Os colegas notaram que ele não ficava até tarde todo dia, que reservava tempo para almoçar, que falava dos filhos com orgulho, em vez de falar só do trabalho. Gabriel havia descoberto que sucesso não é apenas ter dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa. É ter pessoas que ficam felizes quando você chega em casa. É ter conversas que importam mais que reuniões. É ter fé suficiente para acreditar que, mesmo quando a vida quebra tudo,
Sempre é possível reconstruir algo novo e bonito com os pedaços que sobraram. 6 meses depois daquela primeira conversa na cozinha, Gabriel estava na sala lendo uma história bíblica para as crianças. Uma tradição que ele havia assumido aos domingos, enquanto Helena preparava o almoço especial da família. A história era sobre um homem que perdeu tudo, questionou Deus, passou por um vale escuro, mas no final descobriu que amor é a única coisa que resiste a qualquer tempestade. Papai? Manuela disse quando ele terminou de ler. Essa história é igual à nossa, né? Você perdeu a mamãe, ficou muito triste, mas depois encontrou a fé de novo. Gabriel olhou para a filha, para João dormindo no seu colo, para Helena cantarolando na cozinha, para a foto de Cristina na estante sorrindo como se aprovasse tudo o que estava acontecendo ali. É igual à nossa, sim, filha. E sabe qual é a melhor parte? Qual? A história ainda não terminou. A gente ainda tem muito amor para dar, muita vida para viver, muita coisa boa pela frente. Manuela sorriu e se aconchegou no braço do pai. E a mamãe vai estar sempre na nossa história, né? Sempre, meu amor. Para sempre. Lá fora, o sol de domingo se punha devagar sobre São Paulo, pintando o céu de dourado. Dentro da casa que antes parecia um museu e agora vibrava com vida de verdade, uma família remontada descobria que milagres não precisam ser sobrenaturais. Às vezes, milagre é simplesmente alguém que chega na hora certa e ensina que amor é mais forte que medo, que fé é mais resistente que dor, que família é qualquer grupo de pessoas que decide não desistir uma das outras. Helena apareceu na porta da sala, o avental sujo de farinha, o sorriso largo e verdadeiro. Almoço está pronto, família. E hoje eu consegui não queimar nada. Gabriel riu, beijou a testa de João para acordá-lo devagar, ajudou Manuela a taguardar os livros e caminhou para a sala de jantar, onde a mesa nova, maior, como Helena havia pedido, estava posta para 4 pessoas que escolheram ser família. Antes de se sentarem para comer, eles se deram as mãos como havia se tornado costume. E Gabriel fez a oração que Cristina fazia todos os domingos, antes das refeições especiais. Obrigado, Deus, pela comida, pela casa, pela saúde. Obrigado pelas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Obrigado pelos dias difíceis que nos ensinaram a valorizar os dias bons. E obrigado por provar que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Amém. Amém? Repetiram Helena e Manuela. Amém, sussurrou João, ainda com sono. E ali, naquela mesa de domingo, com cheiro de comida caseira e barulho de conversa feliz, 4 pessoas que a vida havia quebrado de formas diferentes descobriram que, às vezes, Deus usa justamente os pedaços quebrados para fazer mosaicos mais bonitos do que qualquer obra de arte perfeita. A luz da tarde entrava pelas janelas francesas e iluminava a mesa onde uma nova tradição estava nascendo. A tradição de acreditar que depois da tempestade mais devastadora, sempre existe a possibilidade de um recomeço mais verdadeiro e mais forte do que qualquer coisa que existiu antes. Gabriel olhou ao redor da mesa e soube, com a certeza silenciosa que só a paz verdadeira traz, que Cristina estaria orgulhosa, não apenas dos filhos que ela havia criado, mas do homem que ele havia se tornado depois de aprender que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e escolher amar mesmo assim. É ter medo e escolher confiar mesmo assim. É ter medo e escolher recomeçar mesmo assim.
E naquela mesa de domingo, enquanto Helena contava histórias engraçadas dos netos e as crianças planejavam o que fariam na semana seguinte, Gabriel fez uma promessa silenciosa. Ele nunca mais correria do amor por medo da perda, porque havia aprendido que algumas coisas são grandes demais para a morte levar embora. E uma delas é a capacidade humana de construir família onde quer que o coração encontre casa. A história poderia terminar aqui, mas as melhores histórias são aquelas que não terminam. São aquelas que continuam sendo escritas todo dia, uma escolha de cada vez, um gesto pequeno de cada vez, uma palavra carinhosa de cada vez. Anos depois, quando Manuela estivesse na faculdade e João no ensino médio, eles ainda se lembrariam daqueles domingos como os mais importantes de suas vidas. Não pelos grandes gestos ou presentes caros, mas pelo simples fato de terem aprendido que família é qualquer lugar onde amor e fé se encontram para construir algo maior que a soma das suas partes. E Helena, já avó de coração de Manuela, e João, além de avó de sangue dos próprios netos, continuaria contando histórias de fé para qualquer criança que precisasse aprender que algumas pessoas chegam na nossa vida disfarçadas de funcionárias, de vizinhas, de estranhas, mas na verdade são anjos mandados exatamente na hora certa para nos ensinar que milagres acontecem todos os dias. Só precisamos ter olhos para ver e coração aberto para receber. Gabriel nunca mais trabalhou até tarde todos os dias. Nunca mais evitou falar de Cristina. Nunca mais fingiu que dinheiro podia substituir presença, que sucesso profissional podia compensar a ausência emocional, que controle podia proteger melhor que confiança. Ele aprendeu que a vida mais plena não é aquela sem sofrimento, mas aquela onde o sofrimento serve para nos ensinar coisas que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Compaixão verdadeira, gratidão pelas coisas simples, capacidade de amar sem garantias, fé que resiste mesmo quando não entendemos os planos de Deus. E toda vez que alguém perguntava como ele conseguiu seguir em frente depois de perder a esposa, Gabriel sorria daquele jeito que só quem passou pelo fogo e saiu inteiro consegue sorrir. E respondia: não segui em frente. Aprendi a levar ela comigo de uma forma diferente. E Deus mandou pessoas certas para me ensinar que amor não acaba quando a pessoa vai embora. Amor vira outra coisa. Vira legado, vira ensinamento, vira a força que a gente usa para cuidar de quem ficou. Assim, Gabriel aprendeu que algumas histórias não têm final feliz no sentido tradicional. Tem final verdadeiro. E às vezes, final verdadeiro é mais bonito que final feliz, porque inclui as cicatrizes, honra as lágrimas, reconhece que beleza pode nascer justamente dos lugares onde o coração foi partido e remendado com o fio dourado da fé. A última imagem desta história não é diferente da primeira. Um homem rico que tinha tudo materialmente, mas estava emocionalmente vazio. A diferença é que agora, quando Gabriel olha pela janela do carro executivo nas manhãs de segunda-feira, ele sorri, pensando no café da manhã que Helena e as crianças estão preparando em casa. Sorri, pensando na conversa que vão ter no jantar. Sorri pensando na história bíblica que vão ler juntos no domingo. Sorri porque aprendeu que riqueza verdadeira não é ter dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa. É ter pessoas que rezam por você quando você sai de casa, que ficam felizes quando você volta, que transformam casa em lar e solidão em família. E quando as pessoas perguntam qual foi o melhor investimento que Gabriel já fez na vida, ele responde sem hesitar:
Contratar uma babá que me ensinou a ser pai de novo, que ensinou meus filhos a serem filhos de novo, que nos ensinou a ser família de novo. Porque às vezes Deus usa pessoas simples para fazer milagres extraordinários. E o maior milagre de todos é quando alguém consegue pegar os pedaços de uma vida despedaçada e ajudar a montar algo novo, diferente, mas igualmente belo. Se essa história tocou seu coração, escreve "Eu creio" nos comentários e compartilha com alguém que precisa lembrar que família é qualquer lugar onde amor e fé se encontram. Porque às vezes a pessoa certa chega disfarçada de funcionária, mas na verdade é um anjo mandado por Deus para nos ensinar que recomeço sempre é possível quando a gente abre o coração para receber ajuda.